Alô, galera do Museu da Pelada. Hoje o museu está nessa linda capital alagoana, Maceió, para bater aquele papo sobre futebol, sobre sua carreira com ex-ponta, o terror dos laterais, atacante do Botafogo, Fluminense, Sport, Santa Cruz, Curitiba, Seleção de Novos, Cruzeiro, Santos, CRB e CSA. Também foi campeão como técnico de futebol. É com ele, o atacante Edson Ferreira, conhecido também como Edson Carioca. Boa tarde, Edson. Satisfação aqui estar aqui com um amigo aí para bater um papo ali sobre o futebol. Sua carreira, né? Basicamente. Boa tarde, Armando. Boa tarde, pessoal do Museu da Pelada. A gente está aqui nessa cidade maravilhosa, vim para cá jogar. E aí, meu irmão, gostei da cidade. Uma cidade que me... Criou raiz, né? Me abraçou. E eu fui ficando. E hoje meus filhos estão aqui. Somente um filho meu que está no Rio de Janeiro, que é o Michel. Mas os outros três estão todos eles aqui, meus netos também. Então, estou muito feliz aqui. Agora me diga uma coisa, Edson. Quem foi que disse, falou, pô, aquele moleque ali vai ser jogador de futebol? Quem foi que te levou aí? Onde foi o seu primeiro time aí que você foi? Escolinha? Como foi? Cara, eu jogava um campeonato de base lá em Éden, perto de São João de Meriti, né? Então ali, um cara me viu jogar. E aí ele falou para mim, poxa, cara, por que você não vai treinar lá no Botafogo, ou então no Flamengo, no Fluminense, Vasco? Aí eu falei, não, legal, beleza. Aí acabou o campeonato, eu fui artilheiro do campeonato, fui bem pra caramba no campeonatozinho lá da cidade. Aí eu fui treinar no Bangu. Mas alguém levou você ou você? Não, eu fui sozinho, teve teste no Bangu e um amigo meu, Murilo, Aí eu tava mais ou menos com uns 13 anos. Aí o Murilo falou, rapaz, vamos lá no Bangu. Aí ele me levou. Ele foi como goleiro e eu fui como zagueiro. Aí cheguei lá, aí seu Mendonça, que era o pai do Mendonça. Aí ele me olhou, você não é zagueiro não. Você não tem nada de lateral direito, você não tem nada a ver com isso não. Vou botar você de ponta esquerda. Aí me colocou de ponta esquerda. Aí eu passei no teste e comecei a jogar meu infanto, que era o infanto juvenil na época, no Bangu. E aí, graças a Deus, fiz um bom campeonato. Essa época que você foi pro Bangu, que foi juvenil, não foi que você foi? Infanto juvenil. Quem é das feras aí do Bangu que chegou a ser profissional? Do Bangu. No Bangu, quem chegou a ser profissional foi o Edmilson, volante, o Marcão e o Jorgeira, que era o goleiro. O Jorgeira depois veio trabalhar no Botafogo como treinador de goleiro. Aí do Bangu, você no juvenil mesmo ou chegou a ser profissional pelo Bangu? Não, eu estava no infanto do Bangu, aí acabou o campeonato. Aí um diretor do Bangu, não sei o que ele fez lá, ele fez uma lista. O Castor estava nessa época? Não, o Castor não estava não. Aí ele fez uma lista, cara. Aí eu cheguei lá para treinar, tranquilo. Fui titular de quase todas as partidas, fiquei 2 partidas fora, porque eu tomei 3 amarelas. E aí, meu nome estava na lista de dispensa. Aí os caras não entenderam nada e subiram. Aí quando subiram, tinha um coroa chamado Seu Pedro. Aí eu falei para ele, já tinha muitos clubes já querendo me levar. Eu falei, pô, Seu Pedro, me ajuda aí. Meu nome está na lista, me dá minha rescisão. Aí Seu Pedro, rapaz, não tá errado. Aí, Seu Pedro, me ajuda, não liga para ninguém não. E o Neco era o cara que tomava conta do Bangu, era o diretor do Bangu, Neco. Aí eu falei, Neco, me libera, meu irmão. Já tô na lista, os caras botaram na lista, o que você vai fazer? Aí ele foi e me liberou. Aí eu rapidinho, o Plínio, que era um treinador do Madureira, me chamou, que tinha o Luizinho, que era muito meu amigo. Luizinho Índio, estudou comigo no Fluminense, onde a gente estudava. Juari estudou no Fluminense também. Então aí o Luizinho me chamou, falou, Edson, o Plínio falou que seu Joel, lá do Botafogo, quer você, tá? Eles estão treinando lá no Pavonense. E o Pavonense era pertinho de São João de Meriti, rapidinho eu estava no Pavonense. Aí eu falei, então vou lá. E quando eu cheguei lá, o seu Joel me abraçou. Primeiro teste, você... Não, ele já me conhecia, já me queria, já mandou eu pegar os documentos. Aí eu como botafoguense, cansei de ir no Maracanã para ver Rogério, Zequinha, que eu via pelos... E nessa turminha do Juvenil, foi do Juvenil que você foi pro Botafogo, né? Nessa turminha do Juvenil, qual os fera que tava lá? Aí nós fizemos uma era Maquininha, que era chamada Maquininha na época.
Aí ganhamos do Flamengo, fomos campeões. Era Gerson, Silva, Wesley, Milton, Luiz Cláudio, Ayrton, Gil, um ponta-direita que tinha, Bulldog. Juvenil, junior. Aí de juvenil, aí eu já fui direto pro profissional. E quando você tá no juvenil, rapaz, o time profissional do Botafogo, quem era o time aí que você, o time titular? O treinador era o Zagallo. Era Manfrini, Gil, Paulo César, Perivaldo, Renê, Osmar Guarnelli, aí tinha Rodrigo Neto, aí só tinha fera, o time era muito bom, pô, muito bom. Aí o Silva já tinha subido. Aí você subiu já? Aí eu subi. Qual foi o ano assim que você subiu? 80. 80, né? 80. 79 eu já tinha feito. Uma turma boa, Peguei. Rocha, né? Aí em 80 veio Rocha, Mendonça, Wesley, Paulo Sérgio Goleiro, Perivaldo, né? Gaúcho Lima. Paulo Sérgio, salvo engano. Não sei se foi na época, não sei qual foi o ano, não lembro o ano, mas o Paulo Sérgio, o goleiro do Botafogo, chegou a jogar no CSA. Chegou a jogar no CSA. Aí fizemos um bom time, aí fomos terceiro do brasileiro, perdemos aquele jogo lá contra o São Paulo, que foi mó. E qual foi o ano da sua estreia no Botafogo como profissional aí? Como profissional, foi uma estreia contra a Portuguesa, no Maracanã, numa quarta-feira. Nós chegamos, eu estava na concentração do Júnior. Aí o treinador mandou me chamar, aí eu concentrei junto com o profissional, aí estreiei contra a Portuguesa na quarta-feira. Aí fiz até um gol, nós ganhamos de 4-1. Aí ali começou. Aí Foi no Maracanã? Maracanã, né? Portuguesa Santista. Foi Santista, certo. Campeonato Brasileiro. Aí eles não deixaram mais eu descer, fizeram um contrato comigo, aí eu fiquei no profissional. Aí foi ali que eu subi e aí comecei a... E que história é essa de você não queria ser o Mané, não queria ser o Garrincha? Que história, que apelido foi isso? Como foi que aconteceu isso aí? Os caras pegaram no seu pé? Então, como eu era um cara muito ofensivo, né? Eu gostava muito de ver o Garrincha jogar, a gente, pelo vídeo, lógico. Jairzinho, né? Zequinha, Rogério, só passava fera ali no Botafogo, lá, né, pela ponta direita. E como eu comecei a jogar pela ponta direita, aí eu vi alguns jogos, alguns lances dele, e eu fazia quase igual. Jamais eu vou ser Garrincha. Não tinha como, não existe outro Garrincha. Aí os caras começaram a falar isso, que eu era o Garrincha, que eu podia ser o Garrincha, que nasceu o novo Garrincha. Mas eu não tinha nada a ver, eu jogava normal, era o meu normal jogar daquela forma, mas eu jamais ia pensar que ia aparecer um pouco com o Garrincha. E aí eu falei, não, meu irmão. Aí o Placar, que naquela época fazia reportagem dos jogadores que se destacavam, como eu fui convocado para a seleção em 81, aí o Placar foi lá em casa, fez aquele... Eu não quero ser Mané. Aí saiu esse no Placar e os caras... Mas essa foi a questão, porque eles queriam que eu me colocasse como Mané Garrincha. Você falou de golfe, o Garrincha foi lá, falar contigo. Ah, foi. Eu tive o prazer, assim, Deus me abençoou muito, eu não posso reclamar nada da minha vida. Eu glorifico a Deus por tudo que Ele tem feito por mim. Até hoje, estou com 64 anos, né? Estou aqui tranquilo, graças a Deus, com saúde, que é mais importante. Então Deus, antes de conhecê-lo, ainda me deu uma oportunidade de ficar com o Garrincha. O Garrincha quer falar contigo. Eu falei, Garrincha? Que é isso, amigo? Tá brincando, Josimar? Porque naquela época a gente brincava muito, né? Havia sempre uma história, umas piadas e tal. Aí, eu falei, não. Aí veio o Gonzaga, que era o nosso roupeiro, chegou e me chamou. Não, Edson, o Garrincha até quer falar contigo. Aí eu fui falar com ele. Aí, meu irmão, tô perto do cara. E ele me perguntando algumas coisas. Detalhe que ele falou para mim, que eu nunca mais esqueci. Ele falou, olha só, você está driblando bem, você está cortando para dentro, cortando para fora, você está balançando bem. Mas uma coisa você tem que entender. Deixa o teu lateral arriar o corpo. Quando ele arriar o corpo, você toca do lado esquerdo dele e toca por cima da perna dele. E é isso que eu faço. Eu fazia, ele falou. É isso que eu fazia. Então não dava para ele pegar. Presta atenção nisso. Treina isso. Aí você vê a inteligência do cara. Como ponta direita,
mas ele sabia muito bem, ele olhava para você, ele olhava para os laterais e sabia onde ia sair. Ele tinha uma jogada muito importante que todo mundo falava, vai pegar nada, ninguém pegava, né? Então, assim, para mim foi um momento maravilhoso. Outro momento também legal da minha vida foi conhecer o Pelé. Então eu tive o prazer de conhecer os dois feras. As duas. Conheci o Pelé no Santos. Eu estava no Santos e eu fiz um gol contra o Palmeiras. E aí o Pelé estava cortando o cabelo. E aí eu cheguei, aí ele me abraçou, sentou comigo, bateu papo comigo. Então, assim, eu tive o prazer de conhecer esses caras que eu torcia, né? Você estava naquele jogo, né? Aquele drible aí do Mendonça em cima do Júnior, rapaz, que foi aquele que o Botafogo venceu por 3-1, rapaz, no Maracanã, casa cheia. O Flamengo não, Marcos. Foi você que tinha dado o lançamento pro Mendonça, foi? O Mendonça matou a bola, o Júnior foi e deu aquela puxada e... Saudoso Mendonça. É um cara assim, fantástico, assim. Um cara que a gente perdeu ele, mas, assim, até hoje ainda faz falta, porque eu tenho um contato com o Gerson, com o Osvaldo, então a gente conversa muito, então a gente sempre bate um papo, a gente lembra dele, que era um cara que tratava a gente bem. Quanto tempo você ficou no Botafogo, Edson? Fiquei 5 anos no Botafogo. Do Botafogo você chegou a jogar no Fluminense também, não foi? No Botafogo eu fui emprestado para o Cruzeiro, depois fui emprestado para Fortaleza, aí joguei no Fluminense, e aí já estava com passe livre, porque o Botafogo... 85 no Fluminense. Os caras que estavam lá no Fluminense. Era Paulo. Ainda estava lá? Edinho, não. Era Tadeu, o zagueiro, era o Delei. O Vica, o zagueirão Vica, que foi treinador. Vica, era Washington, Assis, Ué. Tato, né, Romerito. O time era fera. Mas você foi titular, não? Foi? Não, o Romerito era o titular. Foi titular, né? Aí todo jogo você sempre De tinha. vez em quando eu entrava nos jogos, aí foi quando eu vim pro CRB. Eu vim pro CRB. E qual foi o ano que você foi para a seleção de novo? Você Foi 81. 81, né? E como foi essa discussão, essa convocação? A convocação caiu assim, né? Valorizou, lógico, assim, todo mundo quer jogar na seleção. Todos os jogadores querem jogar na seleção. Não tem esse que diz, não vou. Não, a seleção pode vir depois, nada. Tu pensa em seleção. Quando tu tá bem, você pensa em seleção. Eu estava bem na época e fui convocado pelo Nelsinho. Depois foi o próprio Nelsinho que me levou para o Fluminense, né? Então fui convocado, nós fomos campeões em Toulon. Tinha o Moser, tinha o Robertinho, tinha Pita, tinha. Da toda a sua carreira, qual foi aí o lateral que deu mais trabalho a você? Ou você deu trabalho ao lateral? Assim, teve lateral que... Não, o lateral que era ruim de passar pelo seguinte, ele não dava bote. Ele ia afastando até chegar outro para a cobertura dele. Era o Vladimir do Corinthians. O Vladimir, ele não dava bote em você, ele esperava você ir para cima dele. E aí, como eu via, porque eu vi os jogos do Corinthians, todos os laterais, Júnior, do Fluminense, que eu esqueci o nome, Fluminense, não, o Branco eu joguei com o Branco, então eu não joguei contra o Branco, mas o lateral esquerdo do Fluminense, que eu esqueci o nome, Rubens Gala, do Vasco da Gama, que era o Ayrton, né? Lateral esquerdo era o Ayrton, eu vi ele jogar, eu ia ao Maracanã ver os caras jogar, para mim saber aonde eu poderia cortar, onde eu poderia trabalhar mais, né? Então, o Vladimir olhava e ele tinha uma falha, mas eu tinha que ir com mais velocidade para cima dele. E aí, quando eu jogava contra ele, eu tinha que tentar fazer isso. E quando o campo era ruim, aí não dava para tu carregar, mas quando era no Morumbi, Maracanã, aí sim dava para você impor uma velocidade boa, aí você dava o toque do lado, porque ele não tinha muito... A perna direita dele era meia falha, então você tinha que cortar para dentro. Aí você se enraizou em 85, vem para Alagoas jogar... Em 86 eu vim para cá. 86, né? 86 veio para cá. 86 eu vim para cá. A convite de quem? Quem foi que... O nome dele, Valdemar Corrêa. Valdemar Corrêa foi lá no Fluminense. Isso, foi lá no Fluminense, me chamou, conversou comigo. Aí eu falei, poxa, não vou sair agora, porque... Aí ele, não, rapaz, vamos. Aí me fez uma proposta boa.
Eu queria jogar, estava com 27 anos já. Aí queria jogar, eu falei, sabe uma coisa? Aqui não vou jogar, aqui tem muitos só fera no Fluminense. Aí eu fui pros caras, pedi o Nelson para ir, o Nelson me liberou. Mas antes de vir jogar no CRB, já tinha vindo jogar aqui? Não. Nunca tinha vindo aqui não, né? Aí vim para cá. Aí aqui, gostei da cidade, fui campeão pelo CRB. Mas quem vem pra aqui não sai não. Veio o Joãozinho Paulista, veio pra aqui, não saiu. O Otávio Quadro, veio o Saciá, não veio pra aqui, o Jacozinho e etc. E foi campeão do CRB, né? Em 86. 86, né? Aí fui campeão pelo CRB. Aí do CRB fui pro Santa Cruz. Aí fui campeão no Santa Cruz. Depois fui pro Santos. Aí depois pro Sport. Aí fui campeão no Sport em 88. Aí em 90, o Santos foi 88. Aí em 90 eu vim aqui pro CSA. A CSA me convocou, já estava com 30 anos. Aí pronto, eu já tinha vindo aqui, já tinha gostado da cidade. Fui campeão pelo Sport. Bom, vou dar um exemplo. Você jogou aqui no CRB. Depois, para jogar no CSA, como fica essa rivalidade? Os torcedores não pegavam no pé? Era o Cláudio Faria, inclusive teve esse papo, rolou esse papo. O Cláudio Faria falou, rapaz, tu jogou no CRB, foi campeão, e aí? Tu quer ir mesmo lá pro CSA? Os caras mandaram a gente buscar. Aí eu falei, cara, vai ficar meio estranho, mas ué, eu sou profissional. Eu tenho que ir. Aí vim. Aí cheguei aqui, aí teve aquele barulho logo, né? Depois... Aconteceu a mesma coisa quando você estava no Santa Cruz e foi pro esporte? Eu fiquei até, não te cortando, eu fiquei até assim, porque eu fui jogar CSA e CRB no campo do CRB, lembra? Um jogo que teve... O Rei Pelé estava fechado. Isso, aí teve CSA e CRB no campo do CRB. Eu fui aplaudido pela torcida do CRB. Aí ali eu fiquei tranquilo. Porque também assim, graças a Deus eu respeito todos os dois, por isso que eu torço pros dois. Cara, mas tu é CRB? Cara, eu não sou CRB, eu gosto do CRB e gosto também do CSA. Tanto é que eu gosto, às vezes, quando dá aqui, quando aqui na igreja não tem muito evento, eu jogo pelo CRB, jogo também pelo Master do CRB, né, do CSA. Então, não sinto dificuldade, me sinto bem e torço para os dois. Naquela época, nos anos 80, né, você só via fera, né, no futebol, Zico, Sócrates, era, gosto até de você ir para o estádio para ver umas feras dessas. O que você acha aí para a tua experiência de jogador? O que mudou nessa época do jogador de hoje para o do passado, né? Mudou muito. Hoje às vezes, a gente trabalha como comentarista e aí a gente vai ficar vendo, né? A dificuldade que tem, às vezes, um ponta de cruzar, de driblar, um passe. O erro de passe é muito grande, né? Então a gente fica vendo isso. E hoje a tecnologia, ela aumentou muito. E aí o cara vai com o celular. Antigamente não tinha nada disso. Antigamente acabava os treinos, vou te dar todo mundo sabe disso, o Zico ficava treinando falta. O Romário pedia um jogador do Vasco para cruzar para ele cabecear, para ele sair da área. Eles treinavam. O Roberto Dinamite, né? A gente ficava treinando, cruzando bola, pô. Hoje não, acaba o treino, o cara corre pro celular, já sai. Aí você vê o cara matar mal com a perna esquerda, o cara não sabe chutar com a perna direita, o cara não sabe cabecear, o cara não sabe se filtrar. Difícil, o cara não lê o jogo. A leitura do jogo é muito ruim desses jogadores que estão hoje. Não estou aqui dizendo, não estou querendo falar mal de ninguém, nem puxar sardinha para os jogadores antigos, nada disso. Eu estou aqui falando que é verdade. Se procurar, vai ver, pô. Zico, Adílio, Júnior, Sócrates, pô. Eu tive o prazer de jogar com Sócrates. Na seleção, nós treinamos contra a seleção principal, Falcão. Eu vi Falcão, eu vi Luizinho, zagueiro, sair jogando, técnica, uma fatiada na bola. Hoje tu não vê nada disso, tu vê os caras quebram, não sabem matar a bola direito. Tem alguns times, hoje, graças a Deus que o Fluminense aí com o Diniz tá ressurgindo, o Ganso tá ressurgindo, pô, um jogador fera daquele, muito bom jogador, me lembra muito os anos antigos, o Ganso, né? Toque refinado, aí vem o Marcelo agora pro Brasil. Então a gente está vendo um Fluminense que com certeza vai chegar às finais do Campeonato Brasileiro.
pode até acontecer alguma coisa. Eu torço pro Botafoguinho chegar, a gente torce, né? Lógico. Mas a gente sabe que o nosso Botafoguinho tem que chegar pelo menos entre os 10, já tá legal, né? Já tá bom. Porque depois dessa aí contra o Goiás já quebrou a barraca. Então, assim, a gente vê esses jogadores crescer hoje no futebol. Quanto tempo de futebol, Edson, dentro de campo? 38 anos, né? 38... Não, peraí. Não, 38 anos não. Eu parei com 38, então foi... Comecei com 15, 20, 27, por aí, 25 anos. E me diz uma coisa, tem saudade desse tempo? O que é que você tem mais saudade aí nessa época aqui? Rapaz, graças a Deus, assim, eu não sinto muita saudade, assim. Tem aquela tese que você para, quando um jogador para de jogar futebol, aí um fica com depressivo. Infelizmente, nós perdemos muitos jogadores assim. Alguns jogadores... Eu digo até o caso do Mendonça ficou depressivo. E quero aqui deixar um abraço pro Adílio, que tratou muito bem do Mendonça. Para tu ver, o Adílio jogava no Flamengo, era o nosso adversário e tratou muito bem do Mendonça. Levou o Mendonça para hospitais, ficou perto dele. Ó, é um cara, o Adílio é fora de série, né? Então você vê, o Mendonça ficou depressivo. Alguns jogadores aqui de Norte e Nordeste a gente vê que ficam depressivos quando para, porque perdeu aquele calor humano, o foco, né? Perdeu. Mas graças a Deus, eu quando aceitei Jesus Cristo, Jesus realmente ele trabalhou na minha vida. E hoje eu me sinto bem, vejo os jogos, às vezes vou lá, posso trabalhar com vocês lá como comentarista, sinto só aquela coisa assim, quando acaba o jogo, ou então antes do jogo, que dá aquele friozinho, aquela coisa. Mas isso foi acabando, Jesus foi tirando e hoje eu não me sinto mais falta nenhuma do futebol. E estou até triste, porque, sinceramente, já que a gente tocou nesse assunto, sinceramente, o que está acontecendo no futebol, o jogador se vender, o cara se vender por 70 mil para um cartão, para tomar cartão, não tem amor, mas a camisa que veste. Então, futebol para mim está acabando. O gente já viu esse... Cara, era muito difícil. Porque se, vamos supor, no Botafogo, por exemplo, na minha época que eu jogava, eu quando eu subi, o Gil, Manfrini e Paulo César Caju me davam esporro. Meu irmão, vamos correr, hein? Era dessa forma. Edson, vamos correr, meu irmão. Vamos lá, hein? Não tem isso não, hein? Joga embaixo, tem que jogar em cima também. Era assim. Então não tinha nada de corpo mole, não tinha nada de você querer fazer. Tanto é que o Corinthians, na época, eu fui jogar contra o Corinthians e um cara, Todé, eu acho que ele ainda é vivo ainda. Todé era um empresário da época, muito falado. Ele foi lá no hotel falar comigo, os caras não deixaram ele falar comigo. Não tinha papo, eu nem sabia nem quem era. Mas ele queria falar comigo, já me contratar pro Corinthians. Aí os caras não deixaram nem ele subir, nem entrar no hotel. Então, era muito restrito, e era assim, não tinha como você falar, aquele cara aí... Podia acontecer, claro, mas na minha época de Botafogo, Fluminense, Cruzeiro, Sport, Santa Cruz, Santos, eu não vi isso. Até aqui, CRB, CSA, na minha época, eu não vi isso. Aqui não. Aqui, meu irmão, se na minha época um cara se vende aqui, tava morto. Então, você foi campeão pelo Botafogo, você chegou a ser campeão não, né? Não, cheguei a ser campeão de júnior só. Só de júnior, né? Então, Profissional bati 2 vezes na trave, não consegui. Profissional, qual foi Foi Sport, Fortaleza, Santa Cruz, CSA e CRB. Sport, Fortaleza, Santa Cruz, CSA e CRB. 5 títulos. Iniciou o futebol, você deu mudou de carreira, né? Você foi para ser treinador. Isso, aí fiz uns cursos, aí o Muricy abriu as portas para mim. Muricy, que é daqui de Alagoas, abriu as portas para mim trabalhar, aí eu fui campeão em 2010. Aí rodei ainda na Bahia, Fluminense de Feira, rodei alguns estados, mas não dei sequência. Aí foi quando eu tive com o pastor Pedro, que é o pastor da igreja. Na igreja ele hoje falou comigo. E aí eu
chegou a hora de parar, eu realmente achei que foi a hora exata. Aí Deus me proporcionou essa alegria de estar aqui trabalhando na IBK. Só para finalizar, meu querido craque Edson, como é que está a sua carreira? Como é que o Edson Ferreira se encontra hoje na capital alagoana? Só para o pessoal, principalmente o pessoal do Rio. Amigo, eu vou te falar o seguinte, se puder, vem para cá. Se você vir para cá, um convite aí pro Gerson, pro Osvaldo, um convite aí pro Sérgio, aqui é muito bom. Eu sei que Rio de Janeiro tem coisas maravilhosas, mas Maceió, meu irmão, se tu vir para cá, tu não vai querer voltar pro Rio de Janeiro mais não. Então o Edson Ferreira vive muito bem aqui, graças a Deus, Deus me deu uma bênção de estar aqui com a minha família, com a minha esposa, tenho 43 anos de casado, então Deus me proporcionou essa bênção e hoje sou muito feliz. Claro, sinto saudade dos meus amigos, oro por eles, quero que Deus abençoe a todos, né? Mas estou muito bem, Maceió. Um abraço para todos, muito obrigado por estar aqui contando a minha história para o Museu da Pelada. Valeu, esse foi o craque Edson. Valeu, forte abraço aí você.